Por que algumas pessoas prosperam e outras não? Esses são os 31 dias para reorganizar a sua vida. O que é mais incrível é que as pessoas elas sempre se perguntam, né? Nossa, por que algumas conseguem dar certo na vida? Por que algumas conseguem... O caminho ele parece assim tão fácil, parece ser tão simples. E para mim as coisas são tão difíceis. Bom, tem uma passagem, o que é mais incrível é que tem uma passagem em Jeremias 12, na Bíblia, que ele fala o seguinte, que como é que você quer andar com aqueles que... Como é que você quer estar junto daqueles que andam a cavalo, se você continua andando com aqueles que estão caminhando a pé, no caso. Quando a gente fala sobre, começa a fazer esse comparativo, o que mais entende, o que muita gente não traz assim na sua mente, não traz assim na vida, é que quais foram suas referências? Quais foram suas referências sobre o que é sobre dar certo? O que é dar certo na vida? O que é dar certo? E é o que muita gente se freia por causa das referências erradas. Infelizmente, as nossas referências, felizmente, em certo aspecto, porque nos fez chegar até aqui, e isso vai fazer parte, é a referência de pai, é a referência de mãe, é a referência de profissão, é a referência sobre o que é prosperidade financeira, é a referência do que é aquilo que a gente conquistou. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa era o seguinte, foi um filho de um casal onde ele era o quinto, mais ou menos o quinto, tinham 5 filhos. Ele era numa sequência ali o quarto e tinha mais um filho que era meio que adotivo, no caso. E esse cara, ele foi criado na favela, esse cara, ele viveu na favela, e o pai era muito trabalhador e ele era muito exigente. E pelo pai ser muito trabalhador, ser muito exigente, o que aconteceu? O pai, ele colocava muitos limites na vida dele. E ele foi crescendo com aquilo ali. Bom, tradução, de todos os irmãos, foi o que mais prosperou, foi o que mais ganhou dinheiro, ganhou muita grana mesmo. Quando eu falo que ganha muita grana mesmo, né? E só que teve um detalhe, ele transformou a dor dele, a dificuldade dele, os nãos, a falta de afeto que o pai dele deu, em quê? Em riqueza. Em riqueza material. Ele transformou a falta de afeto na empresa, nos negócios. É isso que ele fez. Então, assim, tem pessoas que têm o problema, têm a dificuldade e começa a ficar procurando o louco dentro do outro. Descobre algo sobre autoconhecimento. É importante o autoconhecimento? Sim, é importante o autoconhecimento. Só que fica procurando mais dor e mais problema. E deixa eu falar uma coisa. Vai fazer parte da sua vida, sim. Vai fazer parte da sua vida, sim, a dor e o sofrimento. Vai fazer parte da sua vida, sim, um pai te rejeitar, você se sentir rejeitado. Vai fazer parte da sua vida, sim, quem sabe você ter nascido sem pai, você ter nascido sem mãe, você ter nascido sem referência. Eu conversando com uma pessoa, eu falei assim, cara, eu falei isso até com o meu personal, eu falei assim, o que eu tô analisando, Felipe, é que algumas pessoas, elas sofreram foi pouco na vida. Elas sofreram pouco. Porque se elas tivessem sofrido muito, elas poderiam rejeitar aquele sofrimento. É louco isso que eu estou falando aqui. Mas vai fazer parte da vida ter sofrido. Agora, o que não vai fazer parte da vida é continuar nesse sofrimento. Então tem pessoas que vão sofrer na vida, tem pessoas que vão ter problemas na vida e vão continuar trazendo esses problemas para a vida de hoje, para o dia a dia de hoje. Vou repetir.
Tem pessoas que vão ter sofrido na vida, vão ter passado, não escapa um que não teve trauma, não escapa um que não teve dor, não escapa um que não teve um abusozinho, não escapa um que não teve nada. Agora, o que é o grande problema é que as pessoas estão mais buscando descobrir por que que elas tiveram isso do que o que que eu vou fazer com isso. E essa é a sua palavra-chave hoje. Você está procurando descobrir o que aconteceu com você ou o que que você vai fazer com isso? Não, Ricardo, eu quero descobrir o que aconteceu comigo. Perfeito. A gente descobre aqui rápido. Agora, e depois? O que que você vai fazer com isso? Todas as pessoas, elas buscam uma coisa chamada felicidade. E a felicidade não é algo conquistado. É um estado que basta você o quê? Ser feliz. Esse é o ponto. Então, quando eu falo aqui para você que por que algumas pessoas prosperam e outras não, é muito simples. Aquelas que prosperam na sua visão não quer dizer que não resolveram os seus problemas, mas quer dizer que colocaram algo maior à frente, o desejo de sair do problema para não viver a dor foi maior do que ficar buscando a dor. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Tem gente fazendo uma salada mista com a sua dor. Tem gente fazendo uma salada mista com o seu trauma. Então não adianta você falar que você quer organizar a sua vida se você estiver procurando na sua casa todos os problemas, todos os defeitos, todas as dificuldades. O que eu preciso? Eu preciso ver a casa como eu quero que ela esteja. Se você hoje olha, por exemplo, uma grande pessoa da internet, tá? Vamos falar nomes aqui na internet, vamos lá. Então temos grandes vendedores, temos a Dib, que é um grande vendedor, temos o Flávio Augusto, são grandes empresários e grandes vendedores. A Dib, Flávio Augusto, e temos o Ricardo Nunes, que é muito forte sobre vendas. Perfeito. Aí você olha para a vida dos aí você olha para 3 grandes vendedores, 3 grandes empresários, e você usa eles como referência. Aí você fala, uau, vou usar o Flávio Augusto como referência, vou fazer João Adib como referência e vou usar o Ricardo Nunes como referência. A minha pergunta é, ok, você está usando eles com qual referência? A referência que você precisa avaliar é qual foi a história de vida deles e o que eles fizeram com essa história. E geralmente a pessoa ela quer fazer uma referência apenas sobre o resultado que eles obtiveram. Por isso que nunca vai dar certo ali para a sua vida. Às vezes você olhar para um Flávio, olhar para um Adib, olhar para um Ricardo Nunes e tentar fazer a mesma coisa que ele. Porque você está tentando usar o resultado como técnica ou como referência. Mas é o padrão de vida. É o padrão, foram as decisões que ele tomou. Se você olhar para o Ricardo Nunes, ele vai falar assim. Ele vai lá no operacional, ele vai lá no braçal. Se você olhar ali no Adib, ele vai falar, vou delegar. Se você olhar no Flávio Augusto, ele tem times, tem equipes. Então é diferente do seu contexto. Agora, o que é fácil no seu contexto é o padrão. Então o problema, o que faz algumas pessoas prosperarem é o quê? São os bastidores do que eles fizeram com a vida. Enquanto você ficar buscando palco para alimentar aquilo que te machucou, tá aí o motivo que você não está prosperando. Você está voltando a querer construir aquilo que já te aconteceu e viver aquilo que já te aconteceu. Se você colocar algo além, nossa, e se eu tivesse resolvido, se eu tivesse passado por isso, como é que seria a minha vida? Seria dessa forma, seria dessa maneira. Imagina algo que nem sequer poderia ser imaginado.
Agora você tem um caminho, você tem uma direção para poder ir. Caso contrário, você só vai viver aquilo que você já viveu. Então esse é o grande problema das pessoas. Por que alguns prosperam e por que outros não prosperam? É porque algumas souberam lidar com a sua dor. Souberam lidar com a sua dor. Outro ponto. Todos aceitam ajuda. Todos aceitam ajuda. É certo que você é a recompensa para alguém. Você é uma referência para alguma pessoa que está te olhando. O problema é quando você é essa referência e não tem alguém que te ajude. Você é essa referência e não tem alguém que te ajude. Então, é simplesmente o seguinte. Você é o quê? Você é o desígnio nessa terra simplesmente para resolver o problema qual Deus criou. Seu desígnio para poder resolver o problema a qual o Deus criou. Então não adianta você espiritualizar algo se simplesmente você está negando resolver esse problema. E resolver o problema não é falar sobre o problema, é ir além do problema. É ir além. Você não consegue organizar a sua casa se você não declarar como a sua casa tem que estar. Você não vai conseguir ver uma saída para o seu negócio se você não conseguir ver além do seu negócio. A coisa mais... Pega essa ação agora. A coisa mais improvável para alguém é o seguinte. Se ver prosperando no estado que ela está hoje. Pega um papel e faz um desenho de várias áreas da sua vida, na conjugal, faz um desenho na área saúde, pega aquelas áreas ali que tipo assim, são áreas que estão todas ao redor daquilo que você vive. Aquelas áreas que todas estão ao redor daquilo que você vive. Pega aquelas áreas ali. Perfeito. Ao pegar todas essas áreas que você vive ali, faz um desenho de como é que você estaria se tudo isso tivesse resolvido. Agora você tem um caminho para poder chegar. Então esse é o problema das pessoas que não prosperam. Elas olham para o resultado de quem já prosperou, querem usar esse resultado como referência, mas não fazem uma criação do resultado como gostaria e dão atenção para a história que passou da própria vida. Se você der atenção mais para a história da pessoa ali na sua área, se é na área de venda, se é na área empresarial, na área de direito, na área comercial, olhe para a história dessa pessoa e todos serão unânimes. Passaram pela mesma dor que você. Passaram pela mesma dor que você. Só que um ponto é, nenhum deles vai ficar falando da dor ao longo da história. Vai acordar lembrando da dor, vai acordar tentando procurar uma crença, procurar um trauma. É importante? É. Só que tem gente que já ficou viciado em procurar dor, procurar trauma ou levar os seus problemas para um palco. Tá? Então, tarefa de hoje. Coloca como você gostaria da sua vida no contexto de cada área. De cada área. Do relacionamento, do corpo em si. Se você está acima do peso, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Você sabe disso. Tá? E não é sobre uma dieta. Começa aqui. Se você está com sérios problemas financeiros, tem alguma coisa errada com você. Se você fala que o relacionamento está bom, mas não faz amor durante a semana, tem alguma coisa errada com você. Se você lê a Bíblia, fala com Deus, tem alguma coisa errada. O que está errado, na verdade, pode ser uma convicção ou uma certeza. Eu estou fazendo certo. E por estar fazendo certo, não tenho que corrigir. Então,
se estranha um pouco hoje. Faz o improvável. Você pode estar na pior, você pode estar na depressão, você pode estar na ansiedade, você pode estar se sentindo estagnado. Um outro exercício, e para a gente finalizar aqui, a nossa chave do dia, é o seguinte: imagina uma outra pessoa e leva todos os seus problemas para essa outra pessoa agora. Imagina seu problema agora e leva todos os seus problemas para essa outra pessoa. E olha para a vida dessa pessoa. Que conselhos você daria para ela que estão com os mesmos problemas que você? Que conselhos você daria para ela que estão com os mesmos problemas que você? Que conselhos? E começa a dar orientação para ela. Como ela deveria acordar, como ela deveria levantar, quem ela deveria seguir, o que ela deveria fazer, como ela deveria se vestir, quais palavras ela deveria falar, que programas ela deveria assistir, que livros ela deveria ler. E aí, anote todos esses conselhos que você daria para ela. E após você anotar todos esses conselhos, você vai fazer um plano de ação, relacionando todos os conselhos, transformando em ações pontuais, com dia e horário para executar. E começa a viver os conselhos que você dá para você. Quando você se limitar, só depois que você se limitar, aí sim você pega e avalia quem pode te ajudar acima dessa área que ainda você não conseguiu prosperar. O problema não é como você está hoje. O maior problema hoje é que você tem uma bagagem de 20, 30, 40, não sei quantos anos você tem aqui, que está assistindo nesse exato momento. Que você tem uma bagagem gigantesca, histórica. E isso você já construiu até aqui. Então, imagina que hoje, no dia de hoje, você está começando do zero. A diferença é que você tem uma bagagem enorme, gigantesca, para poder o quê? Agora entregar e fazer e dar um novo rumo à sua vida. Então lembra, Jeremias 12, não adianta você querer se comparar a pessoas que simplesmente transformaram a sua história de dor em prosperidade. Se elas transformaram a sua história de dor em prosperidade e você não está transformando a sua história de dor de prosperidade, é porque você está continuando conscientemente e inconsciente, através de atos, ações e palavras, repetindo a sua história de dor, falando sobre a sua história de dor, agindo como se a sua história de dor nunca tivesse acabado. Então, se prepara, aplica isso aqui imediatamente. E amanhã vamos para o nosso terceiro dia. Amanhã a gente vai entrar sobre talvez você esteja vivendo a vida errada. E você vai saber por que você vai estar vivendo a vida errada. É revelador a crença que está por trás disso. Então, se inscreve aqui no YouTube, se inscreve aqui no Instagram, certo? Para mais. Te espero amanhã, às 5h03 da manhã, aqui no YouTube e aqui no Instagram. Grande abraço e até o nosso próximo encontro em 31 dias para reorganizar a sua vida.